Fala pessoal, tudo bem com vocês? 2021 já começou, um feliz ano novo atrasado aí pra vocês e estamos de volta aí agora, como vocês podem ver aí, com um cenário novo, algumas mudanças, algumas perspectivas novas pro canal e vamos que vamos, né? Vamos começar o ano aí então falando hoje sobre, é um vídeo mais opinativo mesmo, é um vídeo em que eu vou trazer só um debate, eu quero também saber a opinião de vocês sobre toda essa treta aí que envolveu a questão do Felipe Neto no Twitter. Ele fez um tweet, eu vou deixar aí o print na tela para vocês darem uma olhada, sobre essa questão da literatura e dos clássicos serem leitura obrigatória e o quanto isso pode ser prejudicial ou não para a literatura. Bom, a primeira coisa que eu posso dizer é que quando eu vi esse tweet do Felipe Neto, eu me identifiquei. Eu me identifiquei por experiência própria, né, por uma questão empírica, porque eu sou uma pessoa que cresci traumatizado com a literatura clássica brasileira. Confesso que até hoje tenho, assim, um pouco de aversão de alguns autores, de alguns livros. É claro que depois eu comecei a apreciar Machado de Assis, principalmente. Lima Barreto foi a porta de entrada, que eu fui ler Lima Barreto depois, mais velho, que não tinha sido uma leitura que tinha sido exigida no segundo grau, então foi mais fácil começar por ali, mas é óbvio que é um assunto muito tênue, muito polêmico e que trouxe aí diversas discussões e que eu acho que talvez a gente tenha que abandonar a questão de estar certo ou errado pra gente conseguir trocar uma ideia legal. Primeiro, que o objetivo do tweet foi criar uma treta. Nesse ponto, o Felipe Neto tá de parabéns, acertou na veia, criou uma treta e olha, que treta, são 2, 3 dias de discussão já, e inúmeras pessoas, inúmeros profissionais de educação, escritores, autores, pessoal que trabalha com literatura, professores de literatura, estão nesse debate, muitos criticando veementemente, até alguns despejando hate no Felipe Neto, outros defendendo e concordando com o ponto de vista dele. Para mim isso já mostra que o assunto não é tão simples e que qualquer pessoa que queira trazer uma versão muito unilateral, muito fechada do caso, talvez esteja cometendo algum equívoco. Eu não sou profissional da área de educação, então eu não tenho um viés aqui científico para falar sobre o dado, mas nós vamos assim abordar alguns aspectos do que foi falado. Mas eu acho interessante a gente falar uma coisa primeiro. O Felipe Neto, ele tá dentro da liberdade de expressão dele de opinar ou de trazer uma impressão pessoal sem, sabe, tá cometendo nenhum crime de honra, nenhum crime de calúnia, injúria, difamação. Ele não tá exacerbando, ultrapassando aí o limite de liberdade de expressão. E uma coisa que eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado é que existe às vezes uma patrulha que quer muito censurar, ou quer que as pessoas não se manifestem ou que elas se calem quando, por exemplo, elas não são autoridades ou elas não têm uma opinião formada ou embasada sobre determinado assunto. É claro que existem temas e existem situações, e essa é uma situação assim também, que ela precisa sim de uma abordagem mais profunda, de uma abordagem mais didática, mas eu acho que se a gente não abre a porta da discussão e se a gente não ouve pessoas, por exemplo, que trazem experiências pessoais, que é o caso o meu caso também foi um caso de empírico, é a experiência pessoal que eu tive, que corrobora uma questão que eu acho que, sabe, é muito válido trazer e transformar isso num debate, que é aqui no vídeo essa questão da leitura obrigatória de alguns clássicos da nossa literatura brasileira. Embora eu tenha desenvolvido aí uma espécie de ranço, eu acredito que isso se deve muito mais à forma como foi trabalhado, à forma como foi colocado na minha época, no meu estudo, no meu ensino médio, do que necessariamente a questão do clássico. Isso é uma discussão, eu tive até um debate, uma discussão com o próprio Normose no Twitter, eu até vou deixar alguns tweets, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, no comentário fixado, na verdade, alguns dos tweets e threads que eu achei interessante trazer, que eu vou colocar aqui para vocês darem uma olhada. E o próprio Normose tem muita razão, ele tá muito certo quando ele diz que a culpa não é do clássico, e isso eu concordo. Eu concordo sim que deve ser abordado, mas eu acho que essa discussão ela é muito interessante porque alguma coisa está errado, porque essa impressão ela foi compartilhada por muitas pessoas. Então alguma coisa na forma como vem sido colocado essa questão da literatura obrigatória desses clássicos na escola está acontecendo de alguma maneira equivocada ou errada. E eu falo isso por quê? Porque ao contrário, por exemplo, de trigonometria, de química, sabe, molaridade, de número de reflexos de espelhos conforme o ângulo e tal, que são coisas que a gente precisa trabalhar lá no segundo grau, que depois ninguém mais vai ter utilidade para isso, a não ser que você vá para uma área específica, a não ser que você vá para física, a não ser que você vá para engenharia, você vá para química, assim, que são algumas, né? Tudo que você tem ali no segundo grau praticamente te direciona para depois alguns cursos. A literatura não. A literatura
ela é uma, não só ferramenta, ela é uma espécie de mecanismo de arte, de hobby, de algo que vai te acompanhar para a vida toda, porque depois de formado, depois não interessa a área que você vai escolher, a literatura vai te acompanhar, seja no direito, seja na matemática, seja na física, engenharia, enfim, medicina. Todos esses campos, além das literaturas específicas da área, vão te permitir, porque aí entra a questão do que é arte, né? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, como diz o Titãs, é o hobby, é consumir prazer, sabe? É consumir é como você admirar um quadro, é como você ir ao teatro, é você ler um livro, seja, sabe, o tipo de livro que for, pode ser romance, pode ser um livro de DC, divulgação científica, enfim, é pra vida toda. Então eu acho que é muito válido você discutir até que ponto, ou melhor, de que forma vai ser abordado a obrigatoriedade desses livros, isso na minha opinião, para que não cause depois um trauma e afaste a pessoa de algo que pode ser prazeroso e que pode ser engrandecedor para a vida dela, que é a literatura, que é a leitura dos livros. E os clássicos, eles não são clássicos à toa, sabe? Eu tenho priorizado a leitura de muitos clássicos, não só da literatura brasileira, mas sabe, eu fui atrás já de alguns livros assim que, por exemplo, falei, poxa, esse livro eu tenho que ver, eu já, sabe, Irmãos Karamazov, né, Dostoiévski, eu já li A Montanha Mágica, Thomas Mann, já li Dom Quixote, Memórias Póstumas, enfim, é uma série de livros que eu fui atrás e eu acho muito interessante, mas sempre quando eu bato num livro brasileiro, por exemplo, Lucila, O Cortiço, você tem uns livros que eu olho e falo, cara, não quero ler esse livro agora, não tenho vontade. E isso eu acho que foi por causa da obrigatoriedade, ou daquele, sabe, aquela coisa que te obriga a ler lá no ensino médio. E, por exemplo, algumas pessoas, acho que foi o próprio Normal, falou que se Harry Potter for leitura obrigatória no ensino médio, né, no segundo grau, Harry Potter vai ser odiado. Então é preciso saber como abordar e de que forma introduzir e se até que ponto é necessário realmente você cobrar a leitura de um clássico, que às vezes alguns clássicos têm uma pegada mais pesada, eles se tornam clássico porque eles geralmente são livros que têm, sabe, uma crítica, uma camada assim sutil que vai além da simples leitura. Por isso que são livros bons, são livros excelentes. E às vezes eu me pergunto se um adolescente ele tá pronto pela vivência, pela história, porque não é só aquela coisa dele estar estudando matemática, ele sabe resolver isso, sabe resolver. Cara, ele pode saber ler e interpretar, mas acho que, sei lá, algumas coisas a gente só vai entender e apreciar e compreender a grandeza deles quando a gente está um pouco mais velho mesmo. Isso, é óbvio, eu tô falando numa situação média, porque tem pessoas que se obrigaram a ler os clássicos e amaram e adoraram, assim como no meu caso foi pessoas que odiaram, e eu já tinha o hábito de leitura lá no ensino médio. Eu gostava muito de ler Paulo Coelho, para você ter uma ideia. Eu comecei com O Alquimista, com O Diário de um Mago, Brida, então eram livros que eu já lia, mas eu me deparava com aquilo, sabe, dava aquela segurada. Eu não sou a medida de todos os homens, e quem gostou, e quem teve o contato com a literatura, que foi obrigado a ler, e também não criou nenhum trauma, também não é a medida de todos os homens. Então, acho fundamental a gente ter em vista que é preciso ouvir a pluralidade das pessoas, é preciso entender principalmente também o lado de quem é professor, de quem trabalha com a educação. Porque quem trabalha com a educação, e é isso que é importante nessa discussão, precisa sim ouvir, precisa sim saber que existe esse feedback negativo, que precisa sim, talvez, reformular, porque alguma coisa realmente está dando errado. Nós temos índices realmente de qualidade de leitura, né? Inclusive comparando com outros países aí, todo o ensino, né? A questão educacional como um todo, muito defasado. Então acho que a gente precisa sim discutir isso. Então eu quero aqui, apesar de talvez ter colocado de uma forma equivocada, reforçando um aspecto negativo, que é uma crítica válida que as pessoas fizeram, mas parabenizar sim o Felipe Neto por ter trazido essa discussão à baila, sabe? Por ter trazido essa discussão que eu acho fundamental. Agora, eu quero saber mais de vocês, eu quero que vocês me passem esse feedback para saber quem de vocês teve esse contato com a literatura clássica lá no ensino médio e gostou, quem criou a versão, se criou a versão foi temporária e depois passou, ou se ficou, por exemplo, com um trauma, que nem eu fiquei até muito tempo, assim, sem querer pegar nenhum autor brasileiro. Gostaria de saber de vocês aí o que vocês acham sobre essa situação. E por fim, eu gostaria de pedir para você que está assistindo o vídeo, que não é inscrito no canal, que se inscreva no canal, que dê essa força aí pra gente, que curta, que comente, que compartilhe o vídeo. E se você gostar do nosso conteúdo, se você quiser saber um pouco mais, tanto sobre essas questões opinativas, que é o caso do vídeo de hoje,
como questões de divulgação científica de direito, que é um dos principais objetivos desse canal, cogite a possibilidade aí de você se tornar membro do canal. Você pode clicar aí, se tornar membro do canal e usufruir de alguns pequenos privilégios. São privilégios simbólicos aí, mas que a gente tem aí, como por exemplo, hoje eu quero parabenizar, eu quero agradecer a Luana Elis Mauerberg, que se tornou membro do canal. E você é muito bem-vinda, muito obrigado pela sua ajuda, pela sua colaboração, e espero que mais pessoas aí se juntem a esse time de inscritos especiais, de inscritos membros do canal. Então é isso aí, pessoal, daqui a alguns dias estaremos de volta aí com mais vídeos, inclusive nós vamos dar continuidade, finalmente, né, à nossa série da história jurídica, né, ou da história da ditadura militar sob a ótica do direito. Então, um grande abraço a todos e até mais!